Olá a todos vocês que me ouvem. O meu nome é João Batista de Azevedo Júnior e eu vou agora apresentar o 7º vídeo da série Aventurando-se pelo Latim. Eu peço a vocês que, se gostarem do vídeo, deem um like para que a gente tenha um retorno sobre como o nosso trabalho está sendo visto. Vamos lá. Nesse vídeo, nós temos como objetivo finalizar o estudo da pronúncia reconstituída ou pronúncia clássica do latim, e para isso nós iremos ver a regra de como determinar a sílaba tônica de palavras em latim. Depois vamos praticar, lendo em voz alta várias palavras. Silabada. Quando lemos um texto em latim ou em qualquer outro idioma, não queremos cometer silabadas. O que vem a ser isso? Silabada é a alteração indevida no acento tônico da palavra, no seu número de sílabas, os seus fonemas constitutivos, etc., ocasionando erro de pronúncia, como em refém por refém, opção por opção, problema por problema, gratuito por gratuito. Então, nós não queremos cometer silabadas nem em português e nem em latim. Por isso, precisamos saber a pronúncia correta das palavras. Como nós nos preparamos até agora para ler corretamente? Primeiramente, nós conversamos sobre a pronúncia clássica ou reconstituída e aprendemos que isso foi uma criação dos estudiosos que chegaram a um consenso de como se supõe que os romanos falavam o latim no período clássico. Aí nós vimos o alfabeto, vimos as vogais e ditongos e aprendemos que há vogais longas e vogais breves e que os sinais que indicam isso se chama quantidade da vogal, são o macron e a bráquia. Depois aprendemos a pronúncia das consoantes e a divisão em sílabas das palavras. Ficamos sabendo que há sílabas que são longas por natureza e outras que são longas por posição. E hoje nós vamos finalizar falando sobre a regra para a acentuação. A regra básica do latim é essa que está mostrada no slide. E essa regra é praticamente invariável, não existe exceções ou pouquíssimas exceções. A sílaba tônica recai invariavelmente na penúltima ou na antepenúltima sílaba, de acordo com as regras abaixo. Observa que eu chamei essas regras de R1, R2 e R3. Eu vou usar essa nomenclatura quando nós estivermos praticando com as palavras. Então, a primeira regra: em uma palavra de 2 sílabas, o acento cai sempre na primeira. Depois, em uma palavra de 3 ou mais sílabas, o acento tônico recai na penúltima, se a penúltima for longa, seja por natureza ou posição, e na antepenúltima sílaba, se a penúltima for breve. Então são essas 3 regras que praticamente não há exceções. Primeira, em uma palavra de 2 sílabas, o acento cai na primeira. Depois, se a palavra de 3 ou mais sílabas, se a penúltima for longa, o acento cai na penúltima. Se a penúltima for breve, o acento cai na antepenúltima. São as 3 regras básicas essenciais da acentuação em latim. Conclusão. Em conclusão, o único fator que determina a acentuação de uma palavra em latim é a quantidade da penúltima sílaba, ou seja, o fato de ela ser breve ou longa. Por isso é que quando nós falamos sobre as maneiras como os autores indicam a quantidade das sílabas, da acentuação das palavras, a quantidade da penúltima é a única indicação para alguns autores. Por quê? Porque se a penúltima for breve, ela é assinalada como uma bráquia e o acento tônico vai para a antepenúltima, e se ela for longa, ela será assinalada como um macron e o acento recairá na própria penúltima sílaba. Agora vamos olhar uma série de exemplos e mostrar qual a regra que se aplica para justificar aquela maneira de pronunciar a palavra. Vamos lá.
mater, nauta, nomen, porta, exercitus, pulcra. Regras. Para mater, nauta, nomen, porta, pulcra. Para todas essas é a regra 1. Palavras de 2 sílabas, acento sempre na primeira. Exercitus é a regra 3. Quando a penúltima é breve, o acento vai para a antepenúltima. E no caso é o exercitus. Mais para algumas palavras. Pronúncia: lágrima, agro, patrem, mito, puellarum, sapientia. Justificativa. Lágrima, regra 3. Quando a penúltima é breve, o acento vai para a antepenúltima. Agro, patrem, mito. Regra 1, palavras de 2 sílabas, acento na primeira. Puellarum, regra 2. Quando a penúltima é longa, o acento fica na penúltima. Sapientia, regra 3. A penúltima é breve, acento na antepenúltima. Mais algumas palavras. Inimicus, figura, magnarum, poeta, patiemur, labores. Regras. Todas elas. Quando a penúltima sílaba é longa, o acento cai na própria penúltima sílaba. Mais algumas palavras. Persaipe, perpausa, ocelis, magister, conferri, contacton. Por que se pronuncia dessa maneira? Regras. Em todas essas palavras, a penúltima sílaba é longa, portanto o acento fica na penúltima sílaba. Mais algumas palavras. Scientia, aequora, audacia, omnium, tempora, mediocriter. Por que se pronuncia assim? Scientia. A penúltima sílaba, que é o ti, é breve, portanto o acento vai para a antepenúltima. Scientia. Mesma coisa, aequora. O co é breve, portanto o acento vai para a antepenúltima. Audácia, a mesma coisa. O que é breve, então o acento para a antepenúltima. Omnium, tempora, mediocriter. Agora esse grupo aqui. Populus, Ceperis, Essetis, Stius, Gererentur, Quequidicent. Por que se pronuncia assim? Populus, regra 3. Quando a penúltima é breve, que é o pu, o acento vai para a antepenúltima. Ceperis, a mesma coisa. Essetis, Stius, Gererentur e Quequidicent. Quando a penúltima é longa, o acento fica nela mesma, na penúltima sílaba. Vamos agora ver os últimos exemplos. Nós temos horum, memorem, periculo, ambulaueris, laudata, senatus. Por quê? Horum, palavra de 2 sílabas, acento na primeira. Memorem, a penúltima é breve,
acento na antepenúltima. Periculo, a mesma coisa. Ambulaueris, mesma coisa. Laudata, a penúltima é longa, acento na penúltima. Senatus, mesma coisa. Penúltima é longa, acento na penúltima. Finalmente, laudabamus, jacet, caico, ilius, convocal erant, intelligit. Por quê? Laudabamos, a penúltima é longa, acento na penúltima. Jacet, penúltima breve, acento na antepenúltima. Caico, palavra de 2 sílabas. Ilius, a penúltima é longa, acento na penúltima. Mesmo caso com vocal erant. A penúltima é longa, acento na penúltima. E intelligit, eu tenho a penúltima é breve, acento na antepenúltima. Muito bem, com isso nós terminamos o nosso estudo sobre a pronúncia reconstituída ou pronúncia clássica. E nos próximos slides nós vamos ler 2 textos, ler em voz alta 2 textos em latim. Mais uma vez eu peço a vocês, se gostaram dessa apresentação, que nos deem aí o like para que a gente tenha um retorno sobre o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.